Boa tarde a todos. Bom, na verdade eu estava um pouco preocupado porque eu ia ter 1h30, meu Deus, é muito tempo. Agora já ficou pouco tempo, então tá bom. Então eu posso falar rápido, eu costumo falar bem rápido. Para quem não me conhece, então, meu nome é Paulo Ricardo. Eu sou um dos trabalhadores ali da Sociedade Espírita de Joinville. E hoje, então, ficou para mim essa árdua tarefa de conversar com vocês sobre as bem-aventuranças. Na verdade, apesar de estar só uma pessoa aqui na frente, eu represento, na verdade, um grupo. Nós temos ali funcionando na Sociedade Espírita de Joinville, mas é um grupo da nossa UNE, que é o Grupo de Estudos do Evangelho. Funciona toda quarta-feira, das 19h30 às 21 horas. É composto por umas 12 pessoas, mais ou menos, hoje em dia, e nós estamos estudando o Novo Testamento. Lá, a partir da tradução do Haroldo Dutra Dias, para a gente ler muitas outras traduções e outros livros também. E, na verdade, esse trabalho de hoje não foi por acaso, que foi decidido esse tema, porque o pessoal da UNE já sabia que nós estávamos trabalhando esse tema. O nosso grupo vem estudando já há 2 anos e meio, mais ou menos, e só as bem-aventuranças nós estamos desde abril do ano passado. Então, agora em abril, se a gente conseguir terminar ainda, vai dar menos de 1 ano. Mas praticamente 1 ano de estudos só desses 12 versículos que nós vamos ver aqui hoje. Então, o que eu vou apresentar aqui, de certo modo, é o fruto, é o resultado desse trabalho. Claro que algumas coisas são interpretações minhas, porque a gente não teve tempo no grupo de discutir uma apresentação, mas é em cima de tudo que nós estudamos lá que eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Beleza? Bom, na verdade, eu esperava que o som e a imagem estivesse melhor, mas nós tivemos problemas no terceiro computador, que vocês viram a correria que deu aqui, o meu não funcionou, o também não, estamos no terceiro. Então, o som não ficou muito bom, eu gostaria que ficasse. Porque eu até ia brincar que essa palestra, na verdade, é uma palestra no ritmo musical. Porque eu queria trabalhar com música, era para ter música no começo, já não deu, mas no finalzinho acho que vai dar para botar uma música também. Mas, para a gente poder falar sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é interessante também lembrar que este ano o tema desses encontros regionais será o Sermão da Montanha, que é bastante longo, ele ocupa 3 capítulos do Novo Testamento, lá no Evangelho segundo Mateus. E eu estou apresentando hoje, então, as bem-aventuranças. Se não me engano, o próximo grupo vai apresentar o outro tema. No final do ano, depois no final do ano, vai ter mais uma apresentação. Então, na verdade, é um encadeamento de apresentações. Beleza? Então, para a gente poder ter uma ideia, a ideia é que o Evangelho segundo Mateus, no primeiro capítulo, nós temos os antecedentes de Jesus, onde o Mateus faz uma relação da genealogia de Jesus, desde Abraão até Jesus. Temos depois o anúncio do nascimento, onde o anjo, o mensageiro, avisa Maria que ela vai ter um filho. Temos depois do capítulo 2, aí nesse meio tempo tem o nascimento de Jesus, aí vem a visita dos magos, certo? Depois a fuga para o Egito, que eles ficam há um tempo, até a morte de Herodes. Depois retornam a Nazaré, vindos do Egito. Não baixa muito tempo, depois eu vou precisar de volume. Eu? Então, bom. É que depois aqui vai ficar batido, vou afastar um pouco mais assim, melhor? Então tá bom. No capítulo 3, nós temos o ministério do precursor, que na verdade é o João Batista. Então ele comenta a respeito da atividade do João Batista junto ao Jordão, que levou as pessoas no rio pelo arrependimento. Depois temos então o ensino de João Batista, temos a descrição do Cristo, que é feita pelo João Batista, ele descrevendo como seria o Cristo que haveria de vir. E aí temos então o mergulho de Jesus no Jordão, feito pelo João. No capítulo 4 temos a tentação no deserto, que muitos consideram como uma parábola, ou seja, não consideram como algo que realmente tenha acontecido, mas seria uma alegoria, mas é uma questão também de interpretação. Temos o início da proclamação do reino pela Galileia, ou seja, comentado que Jesus andava pela Galileia, que é a região norte do que hoje a gente conhece como Israel, divulgando já a boa nova. Temos então a escolha dos primeiros 4 discípulos. Alguém lembra quem são os primeiros 4? Não? Simão, André, Tiago e João, certo? Eram 2 pares de irmãos. E Jesus os arrebanha lá que estavam pescando, estavam na beira do chamado Mar da Galileia. E aí então chegamos no capítulo 5, que começa nesse capítulo o Sermão da Montanha. O primeiro item desse sermão, então, são as bem-aventuranças, que vai do versículo 1 ao versículo 12. Depois nós temos a missão dos discípulos, se não me engano o tema vai ser trabalhado mais no meio do ano.
Temos depois a lei, a justiça e o reino, que eu acho que não será trabalhado. E no final do ano nós temos então os 6 contrastes na interpretação da lei. Então, na verdade, esse ano nós vamos trabalhar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas o que seriam essas bem-aventuranças? Bom, como eu já disse ali, é do versículo 1 ao versículo 12 desse capítulo 5. Na verdade, a gente pode considerar que essas bem-aventuranças sejam, de certo modo, o início, realmente o início do Sermão da Montanha. Começa por essa exposição de algumas bem-aventuranças, que seria algo parecido com os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos estão mais ou menos lá no começo do Antigo Testamento, está no segundo livro, né? No livro Êxodo, a primeira vez que ele aparece, pelo menos, né? Ele está lá no livro Êxodo, e ele, na verdade, os 10 mandamentos são a base, são o alicerce de todo o resto do Antigo Testamento. A gente pode considerar algo parecido com relação a essas bem-aventuranças. Elas estão também no começo, praticamente, da atividade de Jesus, pelo menos por esse relato de Mateus, e ela, de certo modo, é um embasamento de todo o resto dos ensinamentos de Jesus. Por isso é tão importante, e por isso talvez até que é um dos ensinamentos, uma das vivências, uma das passagens de Jesus mais conhecidas pelas pessoas. Então nós vamos ler rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia de quais são essas bem-aventuranças. Eu vou ler para nós, porque vocês aí estão lembrando aqui na letra, né? Vamos lá. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Esse é o texto. Agora, não é tão, digamos assim, emocionante quanto assistir Jesus dizendo isso. Vamos ver se dá certo. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão
chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem melhor ele falando, né? Bom, então agora nós temos uma visão um pouco melhor do que são essas bem-aventuranças. Mas agora nós vamos tentar detalhar, fazendo um pouco do que o grupo, esse grupo de estudos que o Evangelho faz todas as quartas-feiras. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nesse texto, para tentar nos extrair um pouco mais do que essa primeira percepção que nós estamos tendo. Vamos ver então a primeira partezinha, que são os dois primeiros versículos. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram dele seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo. É interessante que nessa passagem, Mateus nos diz que ele subiu ao monte, né? Ele viu as turbas, eu procurei lá no dicionário, mas não no dicionário em português. Eu fui lá no dicionário grego daquela época para saber a palavra que foi usada e o que isso significava naquela época. Então a palavra que foi usada é a palavra orlos, que quer dizer multidão, ajuntamento informal de pessoas reunidas sem ordem, sem importância, certo? Um grupo de pessoas aleatórias, certo? Então, Jesus era muito seguido por grupos desse tipo. Até na introdução, ali no final do capítulo 4, diz que viu pessoas de Jerusalém, da Decápolis, da Judeia, da Galileia, para vê-lo falar. Então, na verdade, ele era seguido quase o tempo todo por essas multidões. Então, voltamos aqui. Voltou. Aí o Haroldo, essa tradução que nós estamos usando, esqueci de falar, né, é a tradução do Haroldo. Então, às vezes, as palavras, as expressões que estão aqui, não são aquelas que a gente está, às vezes, mais acostumado, pelas Bíblias que a gente estava acostumado a ler, porque, na verdade, a gente sabe que há diferenças entre as traduções. As traduções têm diferenças, porque o tradutor é obrigado a fazer escolhas, muitas vezes, né? Então, nós escolhemos como base a tradução do Haroldo, por ser mais moderna, por ser uma tradução aberta, por ser uma tradução bastante crítica. Então, a gente trabalha com essa tradução, mas depois vai procurando outras coisas, principalmente as palavras gregas originais, né? Que eu já falei um pouquinho. Mas o Haroldo diz o seguinte, essa questão de assentar-se, né, era a postura apropriada dos sábios hebreus quando desejaram transmitir ensinamentos aos seus discípulos. Hoje nós temos um outro costume, né? Quem vai falar em público faz o quê? Levanta, eu estou em pé, vocês estão todos sentados, certo? Esse é o nosso padrão ocidental moderno, né? Mas na época dos hebreus, não, quando ia dar algum ensinamento, sentava-se, né? E no vídeo dele está sentado lá, eles cumpriram direitinho lá no vídeo que a gente assistiu ali, né? Então era comum isso, na hora que um profeta ou que um rabino fosse falar para os seus discípulos, ele sentava para começar a falar. E ele diz o seguinte, abrindo a sua boca, os ensinava. O outro diz que essa é uma expressão idiomática semítica. Semítica é dessas línguas lá daquela região. O hebraico, o aramaico, o árabe são línguas semíticas, né? Então é uma expressão bastante comum naquelas línguas e que é utilizada para introduzir algum discurso formal. Você sabe? Ele abriu a boca. E abriu a boca, quer dizer, ele começou a falar em público. É uma expressão idiomática que a gente não tem em português isso aí, mas naquela época era comum. Hoje nós temos a expressão que soltou o verbo. Tocou o verbo, é uma maneira de falar, né? Hoje, né? Daqui a algum tempo o pessoal vai ouvir essa expressão, o que será que quer dizer isso, né? Naquela época era assim que eles diziam, né? Abrindo a sua boca disse, ou seja, começou a falar em público, né? E que mais aqui? Não acho que isso aqui. Sim, tem a questão também dos discípulos, né? Aí aproximaram-se dele os seus discípulos. Mas o que é discípulo? Aí eu fui lá também no meio para ver a palavra que foi usada. A palavra que foi usada foi mathetes, que quer dizer aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. Então, ou seja, se aproximaram dele os discípulos, mas tinha toda a multidão também, provavelmente. Não está muito claro. Dizia lá que ele viu a multidão e subiu ao monte. Supôs que a multidão também seguiu ele, certo? Mas ao sentar-se, os discípulos se aproximaram dele, provavelmente aqueles que eram mais próximos, aqueles que eram alunos, que estavam estudando junto com ele. Mas é claro que a multidão ficou em volta, ouvindo junto. Quando ele fala para todos esses, né?
Então são coisas que a gente começa a entender um pouco melhor dessas frases, que a princípio pareciam que traziam uma informação que é bastante clara, né? A gente vai se aprofundando dentro de muitas coisas em outras camadas, né? Primeira bem-aventurança, na verdade, então. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí começa a surgir algumas dúvidas. O que quer dizer bem-aventurado? Alguém sabe aí, não? Feliz. Feliz. Mas como é que a gente sabe disso? Eu fui lá também no grego, certo? Fui ver qual é a palavra que Mateus, ou essa pessoa que escreveu o Evangelho de Mateus, usou. Ele usou a palavra Macarios, né? Em grego, daquela época, talvez hoje também seja, mas esse grego, por sinal, vamos falar, é um grego chamado grego koiné. É uma variante do grego que existiu entre 300 a.C. até uns 300 depois de Cristo, mais ou menos. Não é o grego falado hoje na Grécia, mas também não é o grego lá do Aristóteles, do Sófocles, não. Ele é o grego povão, desse período, uns 300 a.C. até uns 300 depois de Cristo. Então, esse grego, Macarios, quer dizer isso, bem-aventurado, feliz. Já um outro companheiro nosso, Severino Celestino da Silva, se não me engano, da Paraíba, que é um estudioso também da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele diz que não é essa palavra que deveria ser. Ele diz que Jesus teria falado uma outra palavra, se não me engano, Ashri. Se não me engano, a palavra que ele diz que ele usou foi Ashri, e que quer dizer, na verdade, avante, vamos em frente. Então ele diria que não eram felizes, seriam, digamos assim, um incentivo a continuar. Mas é uma opinião do Severino, talvez apoiada por alguns outros estudiosos, mas a maioria fica na versão em grego, né, que usou Macarios, bem-aventurado, feliz. Mas o que mais que nós temos aqui interessante? Aí tem o Haroldo diz assim, ó, pobre, né, a palavra que foi usada quer dizer mendicante, pendente, pobre, oprimido, expressa a situação de extrema penúria, é um vocabulário derivado do verbo mendigar, ser ou tornar-se pobre. Mas aí ele bota uma nota 4, dizendo assim, que pobres em espírito é uma expressão idiomática semítica rica em significados. Mas não diz quais são eles. O Haroldo não expressou nessa tradução dele quais são esses significados. Mas ele diz que é uma expressão idiomática. E daí a gente já tinha uma ideia. Uma expressão idiomática, ela não tem a sua significação no significado exato de cada uma das palavras. Ela passa a assumir um outro significado. E aí que o próprio Kardec, lá no Evangelho do Espiritismo, diz que essa expressão, pobres em espírito ou pobres de espírito, quer dizer, na verdade, humildes. E quase todos os autores que comentam essa passagem concordam com isso. Espíritos ou espíritos, tá? A gente lê de tudo, né? Lê católicos, lê evangélicos, lê da Assembleia de Deus, de todas as coisas que a gente tiver, a gente vai lendo. E há um consenso de que essa expressão significa, na verdade, humildes. Então a gente poderia, como Kardec fez, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas o que é reino dos céus? É uma expressão que Jesus usava bastante. Por sinal, no texto de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, aparece sempre a expressão reino dos céus. Nos outros evangelhos aparece a expressão reino de Deus, que os estudiosos dizem também que é a mesma coisa. Né? Reino de Deus, reino dos céus é a mesma coisa. Acontece que Mateus, por estar escrevendo possivelmente para judeus convertidos ao cristianismo, os judeus tinham um cuidado muito grande de não dizer a palavra Deus. Né? Tanto que eles tinham 4 letrinhas lá, que eles não escreviam por extenso, usavam só aquelas letras, às vezes usavam a palavra Senhor no lugar. Então, talvez por isso Mateus não utilize reino de Deus, que poderia ferir algumas suscetibilidades de alguns judeus por eles. Estou falando o nome de Deus aí porque, né? Então ele usa a expressão reino dos céus. Mas o que seria isso? Na verdade, há diversas interpretações. Alguns acreditam que seria a vida futura, né? A vida após a morte. Mas alguns admitem que não. Na verdade, o reino de Deus é viver as leis de Deus onde quer que se esteja. Pode ser aqui, enquanto encarnados agora. Então, a possibilidade, né, do reino de Deus não ser realmente uma vida futura, digamos, futura após a morte. Pode ser uma vida futura ainda aqui, enquanto encarnados. Mas uma vida melhor. Talvez, quem sabe, eu estivesse falando desse período de transição que a gente está passando agora, né? Ou melhor, talvez o pós-período de transição. Também pode, ou seja, a interpretação existem diversas possibilidades de interpretação. Mas a ideia é que ele diz que os humildes, né, vão poder participar desse reino dos céus. Ou seja, a humildade sendo colocada como uma característica ou uma condição essencial para se alcançar esse reino dos céus. Esse seria o resumo da ópera, seria isso aqui, né?
Segunda, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí o Haroldo coloca duas notas. Ele diz o seguinte: olha, alguns manuscritos, o que é manuscrito? Bom, tem tempo, tem. Na verdade, nós não temos hoje mais nenhum original de livros, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Não existe mais. Ah, mas não existe porque jogaram fora? Não, porque não dura. Tá? Quanto tempo dura um livro hoje? Uns 100 anos. Alguém tem um livro em casa que ainda consiga ler por mais de 100 anos aí? Não, né? Geralmente, alguns hoje já não conseguem mais ler, as páginas já estão muito mal usadas, já começa a cair página, quebrar, a gente já não consegue manusear. Imagina que esses livros são feitos de papel hoje. Naquela época, esses manuscritos que o Haroldo está comentando aqui eram escritos em papiro, que eram feitos de uma espécie de um junco encontrado lá perto do Egito, e eles tramavam aquele junco, botavam alguns produtos químicos e ele formava uma película que eles escreviam em cima. Ou um pergaminho, que era feito com as peles de animais, de cabra, ou de bode, ou de ovelha, né, onde eles também raspavam e colocavam produtos, depois recortavam e faziam livros. Então isso não mudava. Então nós não temos mais originais de nenhum livro, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Mas nós temos inúmeras cópias, milhares de cópias, de diversos períodos da história diferentes. Algumas muito antigas, lá do século II, algumas até quase no final do século I, século I, né? Outras mais modernas, lá de 1500, 1800, mas tem vários manuscritos. Então o que acontece? No começo do século XX, diversos estudiosos começaram a juntar esses manuscritos que do Novo Testamento que estão todos em grego, esse grego chamado grego koiné, e juntaram eles e formaram o que chama-se hoje de texto crítico, que é um texto que esses especialistas acreditam que é o mais próximo dos textos originais. Comparando a genealogia das modificações que foram feitas, né? Porque se notam, aqui se trocou uma preposição, aqui se trocou um adjetivo, e a partir dali as cópias passam a ter aquela mudança. Então eles fazem um estudo até nesse sentido. Então eles geraram o que eu chamo de texto crítico, que todo mundo tem acesso até na internet. Vai lá na internet, procura texto crítico, o Novo Testamento, e ele dá para a gente fazer o download, usar em casa, fazer traduções. A grande maioria das traduções modernas são feitas hoje a partir desse texto, o texto crítico. É o texto que o Haroldo usou para traduzir, é o texto que a Bíblia de Jerusalém, é o texto que a tradução do Almeida, que os evangélicos usam, vem quase todos desse mesmo texto. E aí o Haroldo está dizendo o seguinte, ó, alguns manuscritos invertem a ordem dos versículos 4 e 5. Então, alguns o 4 é o 5 e o 5 é o 4. Ou seja, está numa posição invertida. E ele diz, a crítica textual, que esse grupo de pessoas que estudam, aconselha a manutenção da ordem comum, familiar, embora alguns especialistas dizem que deveria ser o contrário. Mas ele manteve, quer dizer, eu mantive essa que é normal, o 4 é o 4 e o 5 é o 5. Isso é até importante. Mas em relação à palavra aflitos, o Haroldo diz que literalmente, ou seja, lá em grego, essa palavra diz assim, os que estão aflitos, os que lamentam a morte de alguém, os que estão em luto. Então, é mais esse sentimento de luto, esse aflitos. Não é só aquele que sofre, né? Porque às vezes aparece também, bem-aventurados os que sofrem, mas é um sofrimento talvez mais específico, com a ideia de perda de alguma coisa, de luto, ou luto por alguém que morreu, ou por alguma coisa que foi perdida. Então, talvez tenha esse significado, mais especificamente esse significado. Talvez não tão amplo assim. Mas ele diz que todos esses que têm esse tipo de sofrimento, né, que lamentam a morte de alguém, que estão em luto, que choram pela perda de algo, serão consolados. Então, isso é uma afirmação de Jesus. E esses três, já estamos três, ou foi o segundo agora? Segundo, né? Quando eu chegar no terceiro, eu falo, então, que eu ia falar agora. Vamos adiante. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí o aluno diz, olha, essa palavra manso ali, ele traduziu por manso, pode ser manso, pode ser brando, pode ser pacífico, gentil, dócil, resignado. São todos os significados dessa palavra que foi usada lá no lugar que ele traduziu por manso. Às vezes o Kardec traduziu por brandos também, bem-aventurados os brandos. Tranquilamente, é uma possibilidade também. Então, a gente vai ver que às vezes as pequenas diferenças que existem são nas traduções. Não é no texto lá, no texto crítico. O texto crítico está escrito em grego. Mas cada um que traduz vai escolher uma possibilidade de acordo também com a sua interpretação. Eu acho que brando é melhor que manso. É uma questão semântica, do significado da palavra. Mas o que seria isso então? Esse manso, qual seria a ideia do manso? O manso não teria essa conotação que a gente tem hoje, pejorativa para a ideia do manso. Que o manso é aquele que é o inativo, aquele que não reage, aquele que sofre e não se mexe. Não é esse manso. Por isso que talvez a palavra resignado seria mais adequada.
O resignado não é aquele que se acomodou, é aquele que se dá conta de que aquela situação não dá para mudar. Não vai ser mudada. Eu preciso passar por essa condição, mas se esforça o máximo que pode para tentar vencer lá, até chegar ao ponto de não tem jeito, isso aqui é uma condição pela qual eu tenho que passar. Então essa ideia é diferente, né? Então Jesus não está, digamos assim, dizendo que aqueles que são inativos, aqueles que são pacatos, aqueles que não se mexem, né, vão herdar a terra. Não é isso. Mas é aquele que reconhece a sua impossibilidade de mudar algumas condições que aparecem. Então é um pouco mais profundo. Se a gente começa a ir no significado da palavra, a gente começa a ver que é muito mais profundo que aquilo. Agora, herdarão a terra, o que será que Jesus quer dizer com isso? Porque a terra normalmente, ou seja, os bens materiais, estão na mão daqueles que são poderosos, não está na mão dos mansos. Ou seja, os poderosos normalmente detêm os recursos, né? E oferecem eles para nós, sendo que a gente paga por isso. Né? Ou seja, Jesus está dizendo então, que na verdade, no futuro, aqueles que hoje são mansos, aqueles que são resignados, é que terão um controle sobre os bens materiais, sobre a matéria. Alguns também dizem que esse terra pode estar relacionado também com a ideia do próprio corpo. Né? O controle do próprio corpo, das necessidades físicas, né? É uma possibilidade. Ou seja, aqueles que são resignados sofrerão muito menos, vão ter um domínio sobre o próprio corpo, sobre as próprias necessidades, né? Diminuindo elas. Então tem várias possibilidades aqui. E isso a gente vai ver muito. Quando alguém diz assim, não, isso que Jesus disse significa isso aqui. Ó. É muito arriscado. Porque Jesus falava o tempo todo uma linguagem muito simbólica. Numa língua que já não se fala mais hoje. Porque as palavras naquela época tinham significados que hoje, no grego atual, já não tem mais. E para complicar, Jesus não falava em grego. Jesus provavelmente falou tudo isso em aramaico, alguns defendem que em hebraico, mas é uma língua que a gente não tem acesso mais a essa língua, né? Porque esse aramaico e esse hebraico que se falava naquela época também não se fala mais hoje. O hebraico falado hoje lá em Israel é diferente desse hebraico que provavelmente se falava lá na época de Jesus. Então, ou seja, a gente tem uma distância muito grande, cultural, geográfica, então a gente tem que ter um certo cuidado de dizer, Jesus, isso que Jesus disse significa isso aqui, ó. É arriscado, porque além da linguagem ser simbólica, nós temos uma distância do que realmente foi dito naquela época. Vamos adiante. A gente pode notar que essas primeiras 3 bem-aventuranças, elas têm muito a ver com uma condição individual da pessoa. Né? Vamos revisar. A primeira delas, é para frente, Paulo. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes. Então, humildade é uma condição do indivíduo. A segunda, bem-aventurados os aflitos, ou seja, o sofrimento é um sentimento, é uma coisa pessoal. E bem-aventurados os mansos, ou seja, a tranquilidade, a resignação, também é uma condição pessoal. A partir do 4, ainda esse aqui, ó, começa a ter um pouco mais de atividade, de sair de mim para o outro. Vamos ver por quê. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Aí o Haroldo diz o seguinte, olha, o texto original diz assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Ele simplificou, né? Ele tirou a repetição do verbo, foi só isso que ele disse ali, né? Mas o que é justiça? Será que justiça, a palavra que foi usada, essa é a nossa justiça de hoje? Essa questão do julgamento, do seguir a lei dos homens? Será que é isso? Aí a gente foi procurar lá. Lá em grego, a palavra que foi usada foi de kalosine, né? Que num sentido amplo é o estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus, doutrina que dá pelo modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de vida, ou seja, é estar de acordo com a lei de Deus. Então essa é a ideia de justiça. Não é só a ideia de cada um deve ser respeitado os direitos e os deveres do outro, não é só isso. A palavra justiça é uma questão pessoal, é uma questão de estar de acordo com as leis de Deus. Então esses que têm fome e sede de justiça, ou seja, têm fome e sede de que sejam respeitadas as leis de Deus. E aí ele diz que esses serão saciados, ou seja, receberão ou terão acesso a essa justiça, a esse respeito às leis de Deus. Beleza? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Aí não, misericórdia. O que é misericórdia? Aí eu fui no dicionário mais moderno aqui.
Porque a palavra que eles usaram lá em grego, eu fui ver no dicionário grego-português, né? Estava lá, misericórdia. A palavra que foi usada é misericórdia. Então vamos ver o que é misericórdia. Aí eu fui no dicionário grego-português. Misericórdia, substantivo feminino, quer dizer, compaixão suscitada pela miséria, dor pela dor alheia. Então na verdade é sentir algo pelo sofrimento, pela dor do outro. Mas o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando comenta essa passagem, ele diz que misericórdia aqui também tem o sentido de esquecimento e perdão das ofensas. Então, por isso que às vezes, algumas traduções vão dizer assim, bem-aventurados os que perdoam. Às vezes aparece assim também, porque essa palavra poderia ser também usada como aquele que perdoa, esse misericordioso. Então a gente poderia traduzir de outra forma, assim, bem-aventurados aqueles que perdoam, porque eles receberão o perdão também. Então isso para nós é simples de entender hoje, né? Ou seja, essa relação de causa e efeito que naquela época eles não entendiam, né? Essa ideia de que aquilo que eu semeio, eu vou colher. Ou seja, se eu semear o perdão, eu vou colher o perdão no futuro também. Então, isso para nós até que é fácil de explicar hoje. Naquela época era mais difícil. Próxima. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí a palavra limpo lá, o aluno pode ser limpo, purificado, que é do verbo limpar, lavar, purificar. Por que ele diz aventurados limpos de coração? Porque é diferente então. Não é só não é limpo por fora. Porque na verdade a religião dos judeus na época se preocupava muito com uma questão de pureza, né? Uma pureza principalmente exterior, uma pureza ritualística. Antes de fazer certas coisas, tinha que se banhar não sei quantas vezes, lavar as mãos 7 vezes, tinha que fazer algumas religiões, ainda tem isso até hoje, a gente ouve aí, né? Então, ou seja, havia uma preocupação com uma limpeza externa, representando, de certo modo, uma limpeza interna, mas não necessariamente. Por isso até que Jesus usa aquela expressão, né? Como é que é? Sepulcros caiados por fora e podres por dentro, né? Ou seja, por fora está bonitinho, está limpinho, bombado e coisa, mas por dentro era uma podridão. Então Jesus usava muito esses aspectos, né? E aqui, o limpos de coração tem um outro significado também para aquela cultura. Hoje, o que significa coração para nós? Amor, sentimento, né? Para nós, a sede do sentimento hoje é no coração. Naquela época, a sede do indivíduo, do pensamento, do sentimento, da vontade, da memória, estava no coração, não estava na cabeça, estava no coração, né? Então, quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os limpos por dentro, né? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas intenções, é completo, não é só o sentimento, não é só o sentimento puro, o sentimento limpo. Não, é o sentimento, o pensamento, a intenção, a vontade, tudo, certo? Então é um pouco mais profundo do que simplesmente, né? Coração, como a gente tem ideia hoje. Estão pegando o que eu gosto aí, como tem centro, Espírito de Maria, que diz que precisa de sessão de única e de branco, não tem nada a ver, porque o branco, como dizer, não significa nada. O principal é o índio. Com certeza. Né? Com certeza. A gente não vê nas obras básicas em nenhum lugar tem que fazer menção a roupas especiais ou alguma coisa, ou algum ritual especial. Né? Se algumas pessoas acham isso interessante, é uma literalidade dessas pessoas, mas a doutrina espírita não defende esses posicionamentos, né? E não defende também posicionamentos ou seja, rituais ou alguma coisa de pureza. Não temos nada disso. Por quê? Porque para nós a verdadeira pureza tem que ser interna. É o coração, mas agora esse coração mais amplo, não é só o sentimento, né? O sentimento, o pensamento, as minhas ações, as minhas intenções, né? E é aí que nós vamos realmente estar mais próximos e vamos ver a Deus. Opa! Jesus fala que esses que forem puros de coração verão a Deus. Mas não está tão diferente daquilo que os Espíritos dizem 1800 anos depois, que eles perguntam para os Espíritos, né, se é possível ver a Deus, né? E os Espíritos dizem, olha, quando estiver completamente desligado da matéria, poderão ver a Deus. Mas quando isso vai acontecer? Quando estiverem completamente purificados. Então uma coisa fecha com a outra. Ou seja, agora é claro que esse ver a Deus, Jesus não usou aspas ali, certo? E nem o Mateus, e nem quem traduz, né? E nem o Kardec, por sinal, usou aspas quando os Espíritos dizem essa expressão lá. Talvez o ver a Deus, claro que não deve ser com visão, mas é uma percepção da presença de Deus de outra forma que a gente não imagina. Tanto que quando eles perguntam se é possível ao homem, também lá nos Espíritos, perceber ou
entender a natureza íntima de Deus, eles dizem, não, é um sentido que vos falta. Ou seja, falta um sentido. Então, o dia que a gente puder ver Deus, não vai ser visão, vai ser um outro sentido que nós nem imaginamos que seja. Né? E é difícil explicar para nós isso também. Beleza? Então, ou seja, Deus está relacionando essa ideia de ver a Deus, de ter um contato íntimo com Deus, só quando estivermos completamente purificados. Só isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Algumas traduções usam bem-aventurados os pacíficos, mas é diferente. Porque pacífico é uma atitude passiva, uma atitude que eu sou pacífico. Não, tudo bem, eu não faço mal a ninguém, eu não provoco discórdia, eu sou pacífico. Mas aqui a palavra em grego que dá é uma palavra ativa, é um pacificador. Aquele que promove, aquele que provoca a paz. É diferente. É um verbo ativo, certo? Ou seja, não é só mais aquele que é passivo, aquele que é pacífico. Não, é aquele que... Só que, claro, para ser pacificador, tem que ser pacífico. E aí a gente vai ver que ele já falou isso antes aqui, ó. Ele já disse aqui que bem-aventurados os mansos, ó, manso, pacífico, ele já tinha falado. Primeiro é preciso ser pacífico, para depois poder chegar à condição de ser um pacificador. Então, ou seja, o pacificador é aquele que promove a paz. É muito mais amplo. E que esses seriam chamados filhos de Deus. Esse filho de Deus é uma expressão que representa também essa ideia de uma afinidade com Deus. Né? Ou seja, todos nós somos filhos de Deus agora, mas aqueles que têm uma afinidade maior com Deus, a gente percebe isso mais. Né? Por isso até que Jesus é chamado o Filho de Deus. Claro que a gente sabe que não é o único, né? Mas ele é aquele, pela sua vida, que mais sintonizado está com Deus. Né? Então a gente pode até exagerar e usar esse artigo definido, né? O Filho de Deus. Esse é o cara. Quando a gente diz em português, esse é o cara, né? Ele é o Filho de Deus. Mas todos nós o somos, claro. Mas Jesus demonstrou isso de uma forma muito mais clara, muito mais patente. Né? Outra, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Percebam que é perseguidos por causa da justiça, não é perseguidos pela justiça. Tá? Não quer dizer que esses nossos companheiros agora estão sendo perseguidos pela justiça, que eles, né, têm o reino dos céus. Não é perseguido pela justiça, mas é perseguido por causa da justiça. Ou seja, aí nós temos que voltar de novo. O que a palavra justiça dizia lá antes? É estar de acordo com as leis de Deus. Então aqueles que são perseguidos por estarem de acordo com as leis de Deus. Essa é a ideia. Né? Então não aqueles que são perseguidos pela justiça humana, não. Aqueles que são perseguidos porque são pessoas justas. Esse é o sentido de justiça, de estar de acordo com as leis de Deus. Então isso ele diz. E ele diz que esses, né, é deles o reino dos céus. Ou seja, eles vão ter um lugar de destaque nesse reino, né? Futuro. Mas futuro não quer dizer da próxima encarnação, pode ser nessa própria, né? E aí os estudiosos dizem que os dois próximos versículos são desdobramentos desse aqui. Por isso que eles até nem são considerados outras bem-aventuranças. Que ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Aí ele diz o seguinte, aquela palavra mentindo que está entre parênteses aqui, né, entre colchete. Ele diz o seguinte, não é colchete, mas é chave, né? Ele diz o seguinte: os especialistas em crítica textual não têm certeza se essa palavra deve ser incluída ou omitida do texto, tendo em vista a divergência encontrada nos manuscritos, razão pela qual optar por mantê-la entre parênteses. Ou seja, em muitos manuscritos aparece mentindo e em muitos não aparece. Então eles não têm certeza se o texto original lá, que a gente não tem mais, se ele tinha ou não tinha mentindo. Aí eles deixaram entre parênteses para entre colchete para tirar. É parênteses isso aí? Não é parênteses, não é colchete, é chave. Aí eu botou parênteses para deixar. Então, ou seja, mas não faz muita diferença, certo? Ou seja, manter ou não manter, por isso eles mantiveram. Né? Ou seja, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal. Ou seja, é uma continuação do outro, ou seja, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. É uma continuidade. Só que aqui tem uma coisa interessante. Até agora, até esse momento, todas as bem-aventuranças eram, digamos assim, para uma terceira pessoa, para eles, para aqueles, né? Começa com
bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, aqueles que são, não sei se são vocês aí. Depois ele diz, bem-aventurados os aflitos. Olha, aquele que for aflito, estou falando para você. Bem-aventurados os mansos. Olha, aquele que for mansos, é para vocês que eu estou falando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, seja quem for. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí quando chega agora ele diz o quê? Bem-aventurados sois vós. Agora ele está falando para aquele que só estaria, certo? Até agora era no campo das ideias, como diz um amigo meu, né? É para aqueles que têm essa característica. Agora parece que não. Agora ele muda o alvo do discurso falando para aquelas pessoas que estão olhando para ele. Aí ele diz, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Ele está dizendo, isso vai acontecer. Eles vão falar mal de vocês, eles vão mentir, né? Mas vocês têm que se sentir felizes com isso. Ele vai dizer daqui a pouquinho por quê, né? Então, ou seja, ele está alertando para essas pessoas, principalmente os discípulos que estavam em volta dele, né? Que incluem os apóstolos e alguns que a gente não conhece como apóstolos, nem ficou sabendo quem eram, né? Mas a gente sabe que a grande maioria dos apóstolos foram todos martirizados. Não só foram mortos, mas foram mortos de forma cruel, né? O único que eu me lembro que morreu de velho foi o João, né? Mas mesmo assim ficou anos lá numa ilha, né? Preso numa ilha, na estrada, numa ilha, certo? Mas foi o único que, se não me engano, morreu de velho, morreu por causas naturais, né? Os outros todos foram assassinados, geralmente de formas bastante variadas. Se bem que o João conta a história que ele foi colocado também num caldeirão de azeite, né? Fervendo, e não morreu, quer dizer, detalhe, né? Mas parece que não consegue. Vamos lá, o que mais? E esse mal aqui, ó, né, que o Haroldo disse, essa palavra mal tem vários significados. Pode ser mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, e às vezes até é uma palavra que é utilizada em substituição à palavra Satanás do hebraico. Aqui o Haroldo se enganou, porque Satanás não é hebraico, Satã é hebraico. Satanás é uma palavra grega que representa a palavra Satã do hebraico. Em hebraico é Satã, que aparece lá no Antigo Testamento. Aí toda vez que aparece Satã no Antigo Testamento, no Novo Testamento aparece Satanás, geralmente, né? Essa denominação mas, que o grego exige nessa palavra. Então, Satanás, às vezes a palavra, né, aparecia essa palavra, mal, maligno, né? Por isso que alguns outros falavam maligno, né? É esse mesmo personagem, né? Vamos lá. Aí, em continuação ainda, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Aí o outro diz, olha, a primeira palavra pode traduzir por alegrar-se, regozijar-se, contentar-se, estar contente. Mas a segunda é regozijar-se, exultar, estar cheio de alegria. São dois sinônimos praticamente. Praticamente são dois sinônimos, são duas formas de dizer quase o mesmo sentimento. Talvez um seja mais intenso do que o outro, mas praticamente são sinônimos, né? Então, é para a gente se alegrar, para a gente ficar contente, porque é grande a nossa recompensa. A recompensa, ele diz que a palavra pode ser salário, remuneração, pagamento, recompensa. Em algumas traduções aparece a palavra galardão. A palavra que a gente já não usa mais no século XXI, nem no XX usava, né? Mas aparece a palavra galardão. Galardão é a mesma coisa, recompensa, salário. Então, algumas traduções vem a palavra galardão. Não tem nada de especial, é o mesmo significado, certo? Então, é recompensa, pagamento, né? O que mais que ele diz ainda? Não tá. Os profetas, 15, anteriores a vós, antes de vós. Ou seja, essas seriam então as bem-aventuranças, que são muito, na verdade. Eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou conseguir mostrar aqui agora. Agora, será que elas são importantes para nós espíritas? Com certeza. Se os próprios espíritos dizem que o fundamento moral da doutrina espírita é a moral de Jesus, e esse, digamos assim, é o alicerce de todo o ensinamento moral de Jesus, é lógico que é importante para nós. E o Kardec sabia disso. Tanto sabia que no Evangelho do Espiritismo ele dedica vários capítulos a essas bem-aventuranças. Então, olha lá, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, está lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. A tradução do Kardec usou de, né? Ela usa em. Por sinal, qual que é o certo? Você sabe? Não. É pobres sem espírito, pobres de espírito. Não tem certo. Porque não tem essa preposição lá em grego. Em grego só diz assim, ó.
existe uma preposição oculta. A maneira que eles usam, que a gente não tem em português lá, que é o dativo, essa palavra tem uma preposição antes, só que ela não está escrita. Então a gente não sabe se é de, se é em, se é com, mas não faz diferença, é uma expressão idiomática também, certo? De, com, em, interessa que a ideia de humildade, de humilde, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, o Kardec botou o título desse capítulo, né? O bem-aventurados os aflitos está lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O Kardec não seguiu a mesma obra, mas estão todos eles lá representados, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, está lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então o Kardec traduziu por brando. Nem foi o Kardec, isso foi o João Ribeiro, né? Traduziu do francês para o português. Eu nem sei qual é a palavra que o Kardec usou em francês, né? Até porque ele estava usando também uma tradução lá francesa, né? Que é do Saci, que na época era considerada a melhor tradução do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está lá também no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Kardec rompeu 3 nesse capítulo final. Bem-aventurados os misericordiosos. Está lá no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Kardec botou: bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os pacificadores. Tá? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ó, pacífico, Kardec usou a palavra pacífico. Hoje a gente sabe que essa palavra não é mais adequada. Porque o pacífico é uma coisa passiva, uma coisa que eu tenho a paz em mim, mas o mundo que se exploda, né? Não, o pacificador é uma coisa ativa, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O Kardec botou também lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então, ou seja, o Kardec tem 5 ou 6, eu respondo aqui. Acho que são 5 capítulos do Evangelho do Espiritismo que ele trata das bem-aventuranças. Então é algo muito importante, mas está muito acostumado com elas. Só que a gente está acostumado com essas bem-aventuranças espalhadas, né? Quando a gente vai estudando o Evangelho do Espiritismo, vai passando por elas, né? Mas elas lá no Evangelho estão agrupadinhas, no caso de Mateus, no capítulo 5, no caso de Lucas, que é um pouco mais curto, se não me engano, no capítulo 20. Mas é bem mais curtinho, bem mais simplificado, no Lucas, né? Aí tem um trabalho com um colega nosso lá do nosso grupo, o Fábio, né? Estudou o Evangelho do Espiritismo e tudo mais, e apresentou uma tabela para nós, um diagrama, que eu vou apresentar para vocês como uma proposta, um estudo, certo? Não é uma finalização assim, de é isso. Mas tanto que eu nem sabia, eu passei uma mensagem para ele perguntando onde é que ele pegou isso. Ele disse: não, fui eu que fiz essa tabela. Eu achei que ele tinha pego de algum espírita que a gente não tinha lido, né? Ele disse: não, fui eu que fiz. Então, né, um trabalho de um dos componentes do nosso grupo. O que o Fábio descobriu? Ele descobriu que, na verdade, lendo várias coisas também, né, ele descobriu que há uma certa sequência adequada dessas bem-aventuranças. Elas não estão ali naquela sequência de graça. Porque elas trazem, de certo modo, elas têm um vetor, elas apontam para alguma coisa. Da primeira até a quinta, elas apontam em direção a Deus, vamos dizer assim. Nos aproximam de Deus. E da sexta, sétima e oitava, ela faz com que nós saiamos ou sigamos de Deus agindo a partir daquilo que a gente adquiriu. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ó, primeiro, pobres em espírito. Tem a ver com arrependimento, com o despertar do espírito, com enxergar além das aparências. Isso tem a ver com essa questão do próprio espírito. E é interessante que o Jesus coloca aqui: é deles o reino dos céus. Ele até destacou ali, né? Em vermelhito, não é negrito que tem vermelho, né? Está lá em vermelhito: deles é o reino dos céus. Guarda essa informação. Depois que nós já temos a humildade, lembra? Então, depois de conquistarmos a humildade, aí nós vamos para os aflitos, que serão consolados. Aí tem a questão da expiação, da dor, do aguilhão. Ou seja, após trabalharmos a humildade, nós vamos sofrer. Vamos ter o sofrimento, vamos passar a sofrer de coisas que a gente nem sofria até então, porque a gente não se preocupava com isso, né? Depois vem a questão da mansidão, porque os mansos herdarão a terra. Aí vem a resignação, a afabilidade, a doçura. Ou seja, aquele que é manso, aquele que é pacífico, depois de ter já conquistado pelo menos uma parte da humildade, ter passado pela expiação, vem a resignação, ou seja, entender o porquê do sofrimento, né? O porquê das aflições, né? Fome e sede de justiça, é uma questão voltada com a introspecção, com a prece.
com autoconhecimento, com autoanálise, de perguntar, como fez Paulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, eu quero trabalhar, e agora? O que eu faço? E aí, fechando esse ciclo de 5, misericordiosos, que receberam misericórdia, ou seja, misericórdia voltada para a questão da prática do bem, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. Ou seja, há uma certa gradação, há um aprofundamento dessas qualidades. Essas 5, de certo modo, trabalham qualidades. É como se fossem coisas que nós temos que desenvolver, atitudes, habilidades, comportamentos. Como é que eu falo no colégio agora, cara? Meu Deus, as coisas que tem que desenvolver no colégio, lá na escola. Hã? Não, é outra coisa. Competências, isso, essa palavra que eu estava falando nos programas de estudo, competências que nós temos que desenvolver em nós, certo? E a partir de agora, já não são mais competências, são ações. Bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, desmaterialização, comunhão com Deus, ou seja, aqueles que são puros do coração. Depois, os pacificadores, aqueles que provocam a paz, ou seja, é uma ação. Eu já me desenvolvi até um certo ponto, já tive um contato mais próximo com Deus, agora eu vou botar isso para fora, vou fazer isso, vou melhorar o ambiente onde eu vivo, né? E perseguidos por causa da justiça, ou seja, a perseguição do justo, o testemunho supremo, ou seja, esses que agem dessa forma têm que ter coragem porque serão perseguidos. Ou seja, é uma coisa mais ativa, não é só mais uma capacidade que eu tenho que desenvolver em mim, não, é algo que eu tenho que colocar em prática. E ele descobriu outra coisa legal também aqui, aqui ele tinha descoberto também o seguinte, que primeiro parte do externo para o interno, ou seja, parte do predomínio da matéria, do ser superficial, do ego, em direção ao predomínio do espírito, ser espiritual, o espírito, certo? Esse ciclo de 5. Depois das outras 3, parte dessa questão interna para uma questão externa de novo. Aí eu vou para fora. Agora que eu já desenvolvi as minhas competências, agora eu tenho que levar para os outros essas competências, colocar em prática isso aí. Então eu disse que parte do interno, do espírito, realmente para a matéria, dos outros indivíduos com que eu estou convivendo, né? E aí ele descobriu também outra coisa legal. E a gente pode pensar nesse desenvolvimento como algo cíclico, que alguns espíritos até comentam sobre isso, né? Que começaria lá no plano desse espírito, certo? Então desenvolvo essa questão da humildade. Depois eu vou desenvolver a questão da expiação, entender a expiação, a resignação enquanto manso, na introspecção, na prece, enquanto eu tenho fome e sede de justiça, na prática do bem, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, na desmaterialização, comunhão com Deus, pacificando, ou seja, provocando a paz no ambiente em que eu vivo, até o momento em que eu sou perseguido por isso, e aí reinicio o ciclo, né? Aí eu vou ter uma nova condição. Nessa nova condição eu vou me arrepender de outras coisas, vou me dar conta de coisas que eu tenho que melhorar, e isso aqui ele comentando que seria um ciclo, né? Que faz parte desse reino de Deus. Ou seja, esse ciclo todo é esse nosso estar no reino de Deus. E ele descobriu uma outra relação que eu achei legal também. E a gente poderia relacionar algumas dessas bem-aventuranças com alguns dos elementos do processo de regeneração do indivíduo. Que talvez o pobre de espírito, bem-aventurados o pobre de espírito, esteja mais relacionado com o arrependimento. Mais relacionado, não tem que estar só relacionado com isso. Que seriam 3 elementos do processo de regeneração: o arrependimento, a expiação e a reparação. Ele diz que talvez o pobre de espírito esteja mais voltado para essa questão do arrependimento. Já o bem-aventurados os aflitos, os mansos e o fome e sede de justiça esteja mais relacionado com o processo de expiação. Agora, não é suficiente nem o arrependimento, nem a expiação para o processo de regeneração. O arrependimento seria o primeiro passo, né? A expiação é sofrer as consequências daquilo que eu deixei de fazer, o que eu preciso passar nessa encarnação. Mas é preciso fazer algo. E por isso, então, os 3 últimos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça, é o processo de fazer o bem no meu processo de regeneração. E isso, de certo modo, de uma forma cíclica. À medida que eu for evoluindo, eu vou sentindo novas necessidades de melhorar esses aspectos. Né? Por isso que isso aí é eterno. Né? Isso é para o espírito, essas bem-aventuranças. Não era só para nós, há 2 mil anos atrás, e nem para nós hoje. É para nós espíritos isso aí.
que Jesus falou. Ele não pensava, ele falava na linguagem daquelas pessoas, mas pensava naquelas pessoas como espíritos eternos. Né? Essa é a diferença de nós. A gente fala para pessoas, ele falava para espíritos. Né? Para encerrar minha participação hoje, vou estar certo também. Já que é da literatura musical, para sensibilizar um pouco mais vocês, eu vou colocar uma música que eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Claro que tem, né? O título é Aos Pés do Monte, do Tim e Vanessa. Na verdade é do Tim, mas o Tim e a Vanessa cantam juntos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra. Ele que ouve essa música, mas vamos prestar atenção na letra. Porque a ideia da letra é alguém que acabou de ver o sermão da montanha está descendo.
Agradecemos ao Paulo Ricardo pelo trabalho feito hoje. Possamos aí estudar todos lá no nosso grupo, né? Quarta-feira, às 20 horas, 19h30, Sociedade Espírita de Joinville. Eu só vou passar os nossos jogos aqui. Eles têm um recadinho para dar aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriel e agora nós estamos reavivando o setor de comunicação da Sexta Uni. O responsável é o Thiago Garcia, de Joinville, e nós viemos o nome dele para dar essa abertura. A gente começa novamente o setor de comunicação aqui com o L. E a partir de agora, a nossa equipe, que por enquanto está composta de 6 pessoas, estará cobrindo qualquer evento da Sexta Uni, que eles chamarem, e outros eventos também. Se quiserem que a gente cubra, a gente estará lá. E nós criamos um canal para estar disponibilizando os vídeos e tudo mais do setor de comunicação. O nome do canal é Comunicação Espiritual, e a gente vai estar compartilhando o link com todas as casas da Sexta Uni muito em breve. Já tem alguns vídeos lá, então sempre que vocês nos verem por aí, nós estaremos filmando vocês. Então, seja de braço aberto para nos receber. Tá bom? Muito obrigado. Então vocês mandem um link para mim, eu mando o boletim informativo, aí todo mundo pode acessar os canais de comunicação. Então nós agradecemos aí a todos novamente que estiveram nesse evento. Voltando a dizer que esse é o Encontro Regional Espírita, né? É o maior público que nós já tivemos. Agradecemos a todos da casa que nos recebe, da Sociedade Espírita Caridade de Jesus, que todo o empenho e o trabalho para que pudéssemos hoje estar aqui, né? Pelo café que nos serviram, que por isso que a gente volta sempre. Foi o melhor da tarde. Só ouvir o Marco Alexandre. Olha o tamanho do Vilmar, né? Mas novamente agradeço a todos, em nome da Sexta União Regional Espírita, que possamos contar com a presença de todos novamente. Nós temos esse apenas o primeiro encontro regional. Nós vamos ter, deixa eu achar aqui, dia 23 de julho, será lá no Centro Espírita Divino Mestre, em Jaraguá do Sul. O pessoal se esforça muito, aqui no Cássio. Cássio sumiu, não está aí. Mas o pessoal do Divino Mestre lá se esforça muito, né, para fazer um café parecido com esse aqui, mas... Então esperamos todo dia 23 de julho, né, o nosso segundo Hélio do ano, e o terceiro... são 3 encontros, né? O terceiro vai ser em Joinville, no Centro Espírita Anjo da Guarda. Dia. Está borrado o negócio aqui. Não dá para ver a data. Mas não está borrada a data, né? Não saiu a impressão. Novembro, isso de novembro. Mas se eu não me engano, a terceira semana do mês de novembro, nós temos outro encontro, a gente vai divulgar isso também, só que é lá em Joinville, no Centro Espírita Anjo da Guarda. Eu gostaria de chamar aqui o Roberto Sami, Roberto, o presidente da casa, o atual presidente da casa, a qual nós nos encontramos. Então ele vai fazer a nossa prece de encerramento, e que todos, após a prece, retornem aos seus lares, com harmonia, paz, e que os bons espíritos sempre estejam conosco. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos que vieram ter conosco hoje, nesse encontro, que é um encontro espírita, e que é um encontro que, na realidade, tem uma causa. Nós todos estamos aqui por causa de uma causa, que é o Cristo, né? Nós pertencemos àquela pleiade
irmãos espíritas que conjugam o pensamento em Jesus. Nada disso estaria acontecendo se nós não crescêssemos, se nós não tivéssemos esse pensamento de que estamos fazendo a diferença com o nosso esforço. Vocês não teriam saído de casa, não teriam viajado e não estariam conosco aqui, neste que é um centro que tem 120 anos e que se chama Caridade de Jesus, onde nós procuramos sempre praticar essa caridade. Gostaria de agradecer a URI pela presença, ao nosso presidente da FEC por ter nos dado o prazer não só da sua presença, mas também das suas orientações, que para nós são sempre fundamentais, não é? Nós alinhamos a nossa doutrina dentro desse princípio de estarmos harmonizados e de caminharmos sempre juntos no mesmo sentido. Queria agradecer aos trabalhadores da casa, a Lia, o pessoal do Sandoma, a Neuza, a todas as pessoas, a Arlete, que trabalharam incansavelmente, a todos os que subiram a escada e desceram como formiguinhas, carregando e levando com carinho aquilo que hoje nós iríamos oferecer para vocês como parte do nosso carinho. O nosso guia espiritual, que está sempre presente em todas as nossas reuniões, Dr. Leocádio José Correia, todos os nossos amigos espirituais que trabalham conosco, a eles, neste momento, e a Jesus, nós vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a oportunidade de estarmos aqui, de existirmos porque nós não existíamos, agradecendo a Jesus, o nosso mestre guia espiritual, por tudo que Ele nos tem conduzido, por tudo que Ele tem nos dado. Maria Santíssima, nossa Mãe intercessora dos nossos pedidos. A todos os irmãos espirituais que se encontram nesse momento desse recinto, nos ajudando, nos dando forças, tratando de nós com muito carinho. Aos fundadores desta casa, que há 120 anos tiveram um olhar no futuro, o olhar do amor, para que nós pudéssemos estar reunidos aqui. A todos esses irmãos, nós queremos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que a doutrina espírita possa ser a doutrina que irá nos conduzir, não só nós, mas a esses jovens que aqui estiveram, dando o seu recado de amor, para que todos nós possamos, juntos, irmos numa direção do amor, que é o resultado final de todo o nosso trabalho, aquilo que Deus quer de nós. Que todos nós possamos ir nesta direção. E nesse pensamento de amor, de carinho, de harmonia, em que nós nos encontramos, que o Pai Celestial possa derramar sobre vós, meus irmãos, as bênçãos de luzes, as bênçãos renovadoras, que possam os Espíritos amigos dar a cada um de vocês, aqueles que vieram brindar com seu amor a nossa casa, o amor que nós também devolvemos a todos. Gostaria nesse momento de que me acompanhassem naquela que é a oração madre que Jesus nos deixou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que cada irmão pense na flor que mais gosta. Imaginemos aqui na frente um vaso imenso, onde cada um de vocês irá depositar essa flor e o amor de vocês nessa flor. Imaginemos agora também este vaso recheado de flores e de amor, subindo, para que nós possamos ofertar a Jesus. Obrigado a todos e que todos possam então retornar em paz para os seus lares. Graças a Deus, graças a Jesus.